Bom dia a todas e todos aqui presentes. Meu nome é Camila Marques, eu aqui represento o artigo 19. E nesse momento gostaríamos de evidenciar que o contexto de graves retrocessos nos direitos sociais e econômicos no Brasil está diretamente ligado a um cenário de violações igualmente preocupantes dos chamados direitos civis e políticos, dentre eles os direitos de liberdade de expressão e de manifestação. Grupos e indivíduos fortemente satisfeitos com a situação do país têm se manifestado de diversas formas, buscando vocalizar suas reivindicações. Contudo, a resposta do Estado tem sido a repressão. Como já foi trazido inúmeras vezes a essa comissão, o Brasil tem se revelado extremamente hostil ao direito de protesto. E, infelizmente, no contexto de instabilidade política do país e de impopulares cortes em direitos sociais, já descritas pelos nossos colegas, o cenário de repressão e criminalização não é diferente. Após a apresentação da PEC 55, diversas mobilizações começaram a ocorrer em todo o país. Segundo os dados da própria União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, em outubro de 2016, já tínhamos um total de 1.072 locais ocupados. E, se por um lado diversas ocupações resistem, também pode-se afirmar que as forças policiais têm agido de forma desproporcional e abusiva, de forma a romper e a desestabilizar essas ocupações antes mesmo que essa legítima via de manifestação se concretizasse. Um caso emblemático de repressão é uma decisão judicial da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que no último dia 30 de outubro determinou que a polícia realizasse a reintegração de um centro de ensino com o emprego de métodos semelhantes à tortura contra estudantes secundaristas que reivindicavam o direito à educação pública de qualidade. Na decisão, entre outros pontos... me perdoe. A gente está correndo por conta do tempo, mas falarei mais devagar. Então, nessa decisão, entre outros pontos, o juiz autorizou que os policiais usassem instrumentos sonoros contínuos voltados a perturbar os estudantes, tudo em flagrante desrespeito aos direitos relativos às crianças e adolescentes. Porém, para além das ocupações, as manifestações contra a PEC também incluem grandes protestos de rua. Protestos estes que também, em muitos casos, foram acompanhados por intensa repressão. Como, por exemplo, o protesto que ocorreu há exatamente uma semana, que foi, na verdade, no dia em que a medida da PEC foi votada no Senado Federal, cerca de 50 mil manifestantes reuniram-se em Brasília para protestar contra a aprovação da medida. Entretanto, os manifestantes foram recebidas como uma brutal repressão, como os senhores e senhoras podem ver nas fotos. Além de terem sido usados o armamento menos letal, como nós conhecemos no Brasil, também os manifestantes foram alvos de detenções arbitrárias. Além disso, houveram diversos feridos entre manifestantes e comunicadores que estavam ali presentes. Além das agressões, os comunicadores também relataram que sofreram intimidações e tiveram seus equipamentos danificados. Por fim, há outros aspectos dos direitos civis e políticos, em especial da liberdade de expressão, que vêm sofrendo sérias ameaças frente à atuação política institucional que se instalou no Brasil nos últimos meses. Sabe-se, por exemplo, que um importante instrumento da expressão da sociedade é uma mídia independente e democrática. Nesse aspecto, o cenário brasileiro também não é favorável, visto que há uma grande concentração da propriedade e ausência de diversidade dos meios de comunicação. Contudo, a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, que foi criada em 2007 com o objetivo de gerir o sistema público de comunicação brasileira, se firmou como um importante mecanismo de contraposição ao cenário de concentração e propiciavam uma programação mais aberta e diversa. Porém, é muito preocupante que nos últimos meses venha se operando um verdadeiro desmonte da empresa, da EBC, e em consequência de todo o caráter público da comunicação brasileira. Esse processo teve como ponto culminante a edição de uma medida provisória em setembro de 2016, modificando vários aspectos da lei que criou a entidade, dentre eles a existência do Conselho Curador, que era formado em sua maioria por representantes da sociedade civil e que tinha a prerrogativa de garantir o cumprimento dos princípios da comunicação pública definidos na lei.